Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema pensamento e conexões mentais. Que nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Então vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar, nos impulsionar sempre à frente, avante, sempre com as melhores palavras e os melhores sentimentos. Sentimentos esses, Jesus, que estamos sentindo nesse momento, que é a paz em nossos corações, pois estamos todos unidos em sentimentos de amor, de paz, de fraternidade e de bondade. Que o mentor particular da nossa amiga e palestrante da noite, Juliana Lucena, possa intuí-la as melhores palavras e os melhores sentimentos para ela passar para a gente. Senhor Jesus, que o Senhor possa ainda, Jesus, abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que a nossa amiga vai falar para nós nessa noite. Senhor Jesus, continue sempre, Jesus, sendo a nossa luz, a nossa paz e o nosso equilíbrio. Jesus querido, que nesse momento, Jesus, onde todo o seu amor nos envolve com paz e com serenidade, que possamos sentir, Jesus, a sua presença cada vez mais perto de nós e de nossos corações. Então, Jesus, eu te convido, continue conosco, Jesus, enquanto assistimos à palestra, pois sua presença nos é tão especial e agradável. Te agradecemos, Jesus, por sempre cuidar de nós. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. É com grande alegria e gratidão no coração que eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a nossa santa doutrina. E o tema de hoje, da palestra, é pensamento e vida. É um tema muito complexo. E eu vou tentar, de alguma forma, sintetizar para que isso acrescente na vida de vocês, da mesma forma que eu estudando para essa palestra, acrescentou muito na minha vida e eu espero que continue acrescentando, que eu consiga colocar em prática. Vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender o que é pensamento. E o nosso conceito empírico de pensamento é o quê? É o meu cérebro que pensa. A gente acha que é isso, mas nós da doutrina espírita sabemos que não. Não é o pensamento. O pensamento não é um atributo do cérebro. O pensamento é um atributo da nossa alma. Então, quem pensa não é o nosso cérebro. Quem pensa é a nossa alma. Mas, Ju, o que o cérebro faz então? Ele apenas exprime aquilo que está na nossa alma. E de onde eu tirei isso? A nossa primeira obra básica de Kardec é o Livro dos Espíritos. Foi a primeira obra que ele fez. E no Livro dos Espíritos, na questão 89, item A, Kardec indaga os espíritos. Kardec fala assim: o pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos respondem muito claramente: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também está, pois que a alma é que pensa. O pensamento é um atributo.
Então aqui Kardec deixa muito claro que quem pensa é a alma. Então o que o cérebro faz? Ele transmite o que a alma pensa e ele leva essa informação para o restante do corpo, e a gente através de atitudes e de palavras. Mas quem pensa é a alma. Então, em posse disso, a gente pode desmistificar algumas situações. Então, hoje se tem muito uma corrente que se afirma, até dentro de algumas terapêuticas, que o pensamento positivo pode tudo, que o nosso pensamento pode tudo. Realmente, o nosso pensamento ele tem muita importância e tem muito poder, sim, e eu vou tentar desmembrar isso hoje com vocês, mas não tem um poder ilimitado. Por que ele não tem um poder ilimitado? Primeiro, o pensamento ele vem da onde? Ele vem da alma. E a nossa alma não tem poder ilimitado. Por que ela não tem poder ilimitado? Primeiro, por uma coisa que eu gosto sempre de falar. Não que Deus tenha livre-arbítrio, mas eu gosto de usar essa frase para me fazer muito clara. Ai, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Você tem. Mas quem tem o livre-arbítrio maior é Deus. Então, por mais que você pense fixamente em alguma coisa, igual algumas tendências dizem, se não está na permissão de Deus, não vai acontecer. Já começa por aí. 2. A maioria de nós, só se tiver aqui algum anjo encarnado, um espírito de segunda ordem, que já não tem nenhum sentimento ruim, que é um dos atributos dos espíritos de segunda ordem, mas nós todos, espíritos de terceira ordem, tentando aqui melhorar, nós somos seres muito endividados. Nós trazemos dívidas milenares. Estamos aqui para evoluir, para melhorar. Quem que tem dívida? O nosso corpo? Não, é a nossa alma. Nós nos endividamos com as leis divinas. E esse endividamento, ele cerceia o nosso livre-arbítrio. Então, existem áreas da nossa vida, que eu até falei em uma palestra anterior, que a gente, por mais que a gente tente, que a gente põe força de pensamento, que a gente coloque atitude, a gente não vai conseguir mudar. Nós somos endividados naquela área. A gente vai tentar e não vai conseguir, porque o nosso livre-arbítrio, pela misericórdia divina, não só, sim, porque somos devedores, mas pela misericórdia divina é cerceado para a gente não errar mais naquilo. E diante disso, eu vou citar um exemplo, tem um palestrante que eu gosto muito dele, que é o Alberto Almeida, e ele é um médico e ele é um terapeuta, e ele conta sobre uma pesquisa que eles estavam fazendo em um hospital psiquiátrico, que tinha um grupo de pacientes, eu não vou me lembrar quantos, pacientes esquizofrênicos que a medicação não agia sobre eles. Medicação que não surtia efeito. E qualquer pessoa que tem um pouco de compaixão pelo próximo é muito triste você ver um ser humano em determinadas condições. Ainda mais quando você tem entendimento sobre a espiritualidade. E eles fazendo pesquisas e tal. E o Alberto Almeida, ele também é presidente de uma mesa mediúnica. Ele é dialogador com os espíritos. E certa feita manifestou um espírito que em algumas encarnações foi irmão de um dos pacientes, e ele fala: o que para vocês é dor e sofrimento, para mim está representando alegria. Meu irmão, à vista de todo o conhecimento que ele tinha, todas as vezes que o conhecimento da alma dele, o cérebro foi capaz de exprimir, porque muitas vezes as limitações cerebrais, elas vêm para cercear o conhecimento que a alma traz, para que a pessoa não erre mais com aquele conhecimento. Então, o que vocês veem como uma dor terrível, uma situação deplorável, eu vejo com muita alegria, porque eu sei que depois dessa encarnação, meu irmão vai estar pronto para recomeçar, porque às vistas de todo o conhecimento que ele tinha na área financeira, na área de angariar dinheiro, todas as vezes que ele tinha dinheiro na mão, ele explorava as pessoas. Então, precisou vir numa condição de esquizofrenia, no qual o remédio não fazia efeito, então o livre-arbítrio dele foi totalmente cerceado nessa área. Foi pela maldade de Deus? Não. Foi pela misericórdia divina. Então, nesse campo, não ia adiantar, pensa, vamos tentar.
foi cerceado. Então, muitas vezes, por mais que pensemos, né, positivo, que isso é muito importante, eu vou falar para vocês, mas tem as limitações. Nós não somos seres ilimitados que tudo podemos. Quem tudo pode é Deus, né? A gente enxerga até aqui, Deus enxerga até lá. E uma coisa que eu achei muito interessante estudando essa palestra, embora eu já tinha ideia do que era pensamento, mas daí a gente precisa estudar bastante, buscar vários pontos de vista, é que o nosso pensamento é a nossa identidade como pessoa, e eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? O nosso pensamento vem da nossa alma, é a nossa alma que pensa. Então, por mais que às vezes eu não fale, isso energeticamente fica muito claro. Então, essa é a minha identidade. Então, eu não sou a Juliana, eu estou Juliana. Sabe Deus o que eu já fui. Mas a minha identidade é o que a minha alma pensa. Porque ela vai trazer todos os conhecimentos angariados ao longo das existências, que hoje de repente eu não posso exprimir tudo, né? Porque eu tenho minhas limitações, a gente vem com essas limitações, porque também precisamos aprender outras coisas, mas a minha identidade é o que eu penso. Então os espíritos nos reconhecem através disso. E eu sempre falo assim, que na Terra a gente pode até enganar as pessoas. Eu tenho um pouco de água porque eu falo demais. Na Terra, a gente pode até enganar, não todas. Porque qualquer pessoa, a pessoa que ela tem um instinto, uma questão mediúnica, de sentir, ela sente quando a energia da pessoa não é boa. E essa energia, ela vem da onde? Do ato de pensar, que vem da alma. Que quando a alma pensa que essa informação passa pelo perispírito e chega até o cérebro, se gera um campo energético. E esse campo energético gera ondas. Então essas ondas são sentidas. Muitas vezes por nós encarnados que temos essa sensibilidade. Tem pessoas que às vezes a gente não consegue nem ficar perto, que dá náuseas. Aí você vê os outros, mas fulano é tão bom. Você fala, rapaz, não dá, tem um negócio estranho ali que a gente sente aquela coisa pesada. Mas algumas pessoas a gente até consegue enganar, até consegue convencer. Mas os espíritos não. A gente não consegue enganar os espíritos. Eu posso muito bem, eu vou me pôr como exemplo, né, para não colocar outras pessoas, mudar de cidade onde ninguém me conhece e eu ser daquele tipo de pessoa que fala assim, eu não tô nem aí. Quem quer comer, quem quer beber, que vai trabalhar doente. Já trabalhei doente um monte de vezes, daí é um bando de vagabundo, não quer nada com nada. E eu chego em uma nova cidade e conheço um grupo de pessoas, né, que exerce um determinado poder ali e eu queira ficar amigo dessas pessoas. E eu chego e qual que é o assunto? São pessoas muito boas, que fazem um trabalho voltado para as pessoas socio-vulneráveis. E lá eles começam a falar, não, porque a gente se junta, nós temos um grupo, a gente promove cestas, porque tem um senhor que ele está com uma doença grave, ele não conseguiu dinheiro pelo INSS, e eu escutando aquilo, eu não concordo com nada daquilo, mas eu quero pertencer ao grupo. Aí eu pego e falo assim, é verdade. Eu também acho que tem que fazer isso, que tem que ser assim, porque lá de onde eu vim eu fazia isso. As pessoas que estão ali, elas podem até acreditar nisso. Mas e os espíritos que estão ali? Vão falar, olha que bicha falsa. Olha que bicha mentirosa. Tá vendo que ela nunca ajudou ninguém, ela nunca deu R$1 e vem falar nisso. Vocês estão me entendendo? Então, eu posso até mentir para as pessoas, enganar algumas pessoas, mas os espíritos não. E daí agora me vem na cabeça aquela frase assim, diga-me com quem andas e te direi quem tu és. E muitas vezes a gente pensa que isso se refere somente a seres encarnados, quando na verdade não. Por quê? Porque eu sou do tipo de pessoa que eu penso assim, nós precisamos manter a diplomacia,
a boa convivência. Nós vivemos em sociedade, se a gente quer um mundo melhor, a gente não é falsidade, mas a gente precisa ter um trato com as pessoas, né? Então, muitas vezes, à vista de ser um grupo de trabalho, para que se haja harmonia naquele ambiente, a gente precisa conviver com outras pessoas que têm pensamentos totalmente diferentes da gente, que a gente não concorda em muita coisa, mas há outros pontos que a gente concorda. Às vezes aquela pessoa tem condutas que são as condutas assim bem complicadas, mas ali no ambiente de trabalho é diferente, enfim. Então, as conveniências sociais existem e a gente vai participar de vários grupos às vistas dessas necessidades sociais e familiares, mas não quer dizer que a gente comungue das mesmas atitudes daquelas pessoas. Isso é um fato. Mas espiritualmente não. Então, qualquer médium que tenha uma visão muito ampla do mundo espiritual, não aqueles que às vezes vê de relance, aqueles que vê mesmo, que vê espírito à torta e direito, que até confunde com gente viva. Se ele olhar para mim, ele vai saber quais são minhas companhias. Ele não precisa nem medir minha energia. E não importa o que saia da boca. Ele vai saber o tipo de pensamento que a minha alma mais vibra, pelo tipo de espírito que me acompanha. Então, se eu pensar, ai, fulano fez tal coisa comigo. Eu vou usar uns exemplos bem drásticos para vocês entenderem. Ai, fulano fez tal coisa comigo. Ai, ele me paga. Ai, ele me paga, pois olha, eu vou acabar com a vida dele. E eu, assim, né, tenho uma maldade muito grande, eu falo, eu vou acabar, eu vou matar ele, não sei como, mas eu vou matar. Gente, eu não preciso pensar 3 vezes. Minha alma não precisa fazer esse esforço 3 vezes. E instantaneamente, eu começo a ser acompanhada espiritualmente por quem? Por espíritos assassinos. Que tem ideias muito piores que minha. E eu vou entrar em conexão com esse tipo de espírito. Porque é a alma que pensa. E eles lá no mundo espiritual, eles não têm cérebro, óbvio. Mas quem que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então, eles têm espírito, eles estão pensando. Entramos em sintonia. Aí eu fico, aí começa aquele intercâmbio. Chega um momento que eu já nem sei direito qual que é a ideia minha, qual que é a ideia deles, porque eu entrei em sintonia. Aí quando eu durmo, o sono, que é um presente de Deus, o sono é um presente de Deus, que é o momento de refazimento do corpo e um momento de aprendizado, instrução e também para acalmar o espírito. Para onde eu vou? Eu vou para, sabe Deus, para que lugar no mundo espiritual, comungar ideias maléficas com esse tipo de espírito. Aí eu acordo muito mais inspirada até para cometer o crime. Eu nem sei de onde que veio aquilo, foi de onde você foi. Mas também se levanta moído, arrebentado de cansaço. E é uma coisa tão forte que esses mesmos espíritos que eu entrei em sintonia com eles começam a buscar pessoas encarnadas de modo que elas também pensem assim como eu e que me facilitem cometer o crime. Então, eles me ajudam nisso também. Então, olha como é sério, como a disciplina, agora o pensar positivo está fazendo sentido? Está fazendo sentido pensar, não ficar pensando coisas ruins? Porque se a gente pensa em coisa ruim, fazer alguma coisa ruim, não vai faltar quem queira nos ajudar no mundo espiritual. E depois que a gente estabelece laço com esse tipo de espírito, gente, para a gente romper esse vínculo, dá muito trabalho. Muito trabalho. Mesma coisa, eu dou risada no dia que eu li isso em algum livro, que não foi para essa palestra, mas eu li em algum livro que eu não lembro, mas isso ficou. É sobre pessoas fofoqueiras, né? Eu brinco que eu acho que no estado que a gente está, eu nunca conheci uma pessoa que não tenha falado da vida alheia, né? Eu nunca conheci ninguém, né? Não conheci ainda, né? E eu me coloco nesse lugar. Mas existem pessoas que são especialistas em fofoca.
Aí também, que até a gente que fala de vez em quando lá da vida dos outros, quando fala, nossa, mas fulano só sabe falar dos outros, até a gente se cansa, né? Então eu tô falando desses exímios comentadores da vida alheia. Então esse tipo de pessoa, eles se conectam com quem? Com espíritos fofoqueiros. Se conectam com espíritos fofoqueiros, e é uma coisa assim, tão surreal, que o fofoqueiro, ele não precisa ir atrás para saber da fofoca. As pessoas vão lá e contam para ele. Mas por que isso acontece? Pela própria influenciação espiritual. Porque se eu sou fofoqueira e eu morro, eu não vou deixar de ser fofoqueira porque eu morri. Enquanto eu ainda não estiver equilibrado no mundo espiritual, eu vou ficar promovendo a fofoca e a maledicência no mundo espiritual. E daí quem faz isso, que eu me comprazia, eu gostava disso, eu vou buscar esse tipo de pessoa, vou me sintonizar com ela e vou levar, quem gosta de transmitir fofoca, eu vou levar para contar suas fofocas. É fato. Então eu quero que vocês entendam que se a gente quer mudança de vida, primeiramente precisamos educar nosso pensamento, trazer novos conhecimentos para a nossa alma, para que a gente consiga mudar de conduta. Ai, Juliana, mas você só está dando exemplo ruim, não tem nenhum exemplo bom? Tem exemplo bom sim. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, nós vivemos num mundo em que doenças mentais estão muito afloradas, né? E eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu passei por um processo de ansiedade muito alto e eu sei o que é isso. Não desejo para ninguém e também não escondo. Tem gente que tem vergonha, eu não tenho vergonha. A gente é assim, eu estou aqui para aprender, tranquilo. Então nós vivemos hoje uma sociedade em que a depressão, a ansiedade, o vazio existencial está muito grande. E razões para isso tem inúmeras e é tema até de outra palestra. Não dá para a gente entrar nisso hoje. Mas quando você vai falar com um terapeuta, com os terapeutas, nos dias de hoje, eles são unânimes em dizer o seguinte: além de alguma mudança ou outra de hábito, eles vão falar, vai fazer caridade. Eles falam, vai fazer caridade, vai ajudar alguém, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Por mais que eles não acreditem muito, não se interessem muito pelas questões espirituais, mas eles sabem que isso dá resultado. Então eles mandam. E daí a pessoa pega e fala, ai meu Deus, eu tô desse jeito, eu tomo uns remédios, mas parece que não dá certo e tal. Mas se ele falou que é para fazer o bem, né? Ai, o que eu vou fazer? Tem um asilo na minha cidade. Tem um asilo na minha cidade, eu não sou muito chegada em velho, né? Ai, cuidar de velho, cuido nem de mim, mas vou, né? Que diz que é para fazer o bem. Vou lá, converso com o diretor, posso ir uma vez por semana, fazer um café, conversar com os idosos? Não pode, você vai ser muito bem-vindo. A primeira vez, eu vou forçar. Eu vou, né? Porque o terapeuta falou, chegar lá, conversar com aqueles velhos. Mas eu fiz bem feito, fiz um café bem feito, né? Fiz com dedicação, embora não tivesse pendores para isso, mas fiz com dedicação. Fui lá, levei o café para os idosos, aí sentei com um, ele começou a contar a história de vida e eu falei, nossa, que bacana, né? Interessante isso daí. Da outra vez eu já vou mais animada. Aí vai chegar uma hora, eu comecei com uma intenção bem egoísta, que era pensar em mim mesmo, no meu bem-estar. Eu queria ficar boa, se o terapeuta falou que isso faz bem, mas vai chegar um momento que se eu manter essa disciplina, eu vou pegar gosto. Aí já não vai ser mais por obrigação ou para tirar o meu vazio, para ajudar no meu tratamento. Eu vou fazer por amor. Mas quando chegar nesse ponto, antes de chegar nesse ponto, o que vai ajudando todo o meu restabelecimento são as minhas companhias espirituais. Porque no momento que eu chego num asilo, que eu sirvo um café, que eu converso com o idoso, aquele idoso pode estar esquecido do mundo, mas ele tem alguém no mundo, no mundo terrestre, tá? Mas existe alguém no mundo espiritual que ama essa pessoa incondicionalmente. E lógico que esse espírito vai saber que a tua intenção ali era se melhorar, mas ele sabe
que o ato de você ir lá tratar aquela pessoa com carinho e ouvir, ela está fazendo bem. Então ele quer que você volte. Porque ele sabe que se você continuar voltando, vai chegar uma hora que você vai pegar gosto. E no mundo espiritual, os espíritos que atuam nessa causa dos idosos, porque cada causa no mundo espiritual, a gente tem um grupo de espíritos que cuidam disso, vão começar a olhar pela minha vida. E os mentores particulares daqueles idosos também. Eles vão começar a me auxiliar. Então o meu melhoramento vem disso também. Das minhas companhias, porque eu vou começar a me cercar de espíritos benévolos, que fazem o bem, que vibram coisas boas. Então quando aquela energia ruim, da ansiedade, aquela coisa, tentar me tomar, eu vou ter o auxílio deles, porque é com eles que eu estou me sintonizando. Então eu sempre falo o seguinte, que o indicativo que tem coisa errada na sua vida, muitas vezes só fala assim, observa que chega também. A gente tem que observar se a gente não está procurando coisa onde não tem, né? Muitos problemas chegam porque a gente vai atrás, mas é o socorro que a gente recebe. Porque todos nós estamos aqui na Terra para enfrentar desafios mesmo, a gente não está numa colônia de férias, é para enfrentar desafios. Mas a gente precisa entender o socorro que vem. Então, todas as vezes que você é tomado por situações difíceis, observe de onde vem o socorro. Às vezes o auxílio vem sem você pedir. Você não abre a tua boca, mas chega. Você fala, meu Deus, mas ninguém nem sabia que eu estava precisando disso e chega a pessoa. Então, o socorro que vem, a forma que o socorro chega é o indicativo de que você está no caminho certo. É a forma que esse socorro chega. Às vezes a pessoa nem sabia, você falou, gente, mas eu não falei para ninguém. E chega lá uma pessoa e fala uma coisa, né? Às vezes é com palavras, às vezes é uma comida que chega na tua casa. Então, entenderam como é importante pensar positivo? O pensar positivo é pensar no bem, pensar em fazer o bem. E claro, chegou a circunstâncias adversas nas nossas vidas, chegou, e agora? O que eu vou fazer? Bom, eu posso fazer isso, fixar na resolução. Se você fixar naquilo que lhe aconteceu, aquilo pode te trazer tristeza. E eu tenho uma péssima notícia para você. Isso não é opinião minha, tá? Quando aquela tristeza que você vai alimentando desmedidamente, não que você não possa se sentir triste, tá, gente? Aconteceu uma coisa muito triste, existe um tempo, né? É a tristeza, não tem como você não sentir tristeza. O problema é você sentir a tristeza da tristeza. Você ficar triste porque você ficou triste e ficar alimentando aquilo. Aí o que vai acontecer? Você vai se sintonizar com espíritos tristes que desencarnaram nessa situação. E não só com espíritos tristes, você vai se sintonizar com pessoas encarnadas que alimentam esse tipo de tristeza. Aí chega uma hora que você não sabe mais qual que é a tua tristeza. Você nem lembra mais por que você está triste, mas você é triste. Por quê? É tristeza de espírito que você sintonizou, é tristeza, sabe Deus de quem que você se sintonizou, que você nem sabe, mas você se sintonizou e está ali, naquele campo. Aí é muito mais difícil de sair. Então, por isso que nós precisamos ter disciplina de pensamento. Mas, Ju, né? Então, eu já entendi o que é pensamento, que o pensamento é um atributo da alma. Já entendi sobre essas conexões que eu posso, mentais, que eu posso manter com outros espíritos, com espíritos desencarnados ou com pessoas encarnadas. Mas essa questão do corpo, será que pensar ruim prejudica o corpo de alguma forma? Muitos profissionais da área da saúde hoje já concordam com isso. Alguns não, né? Eu acompanho vários médicos nas redes sociais que eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo
E uns são bem céticos, outros são mais abertos, mas o fato é que André Luiz, em 1940 e poucos, quando começou a psicografar a série dele, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ele já falava sobre isso. Então, pensamentos ruins adoecem as nossas células. E se adoecem as nossas células, adoecem os nossos tecidos. Se adoecem os nossos tecidos, adoecem os nossos órgãos. Por quê? Quem é doente, na verdade, que esse é um conceito espírita também, não é o nosso corpo, é o nosso espírito. Então, qualquer doença que chega a se desenvolver na gente é porque tem alguma coisa na nossa matriz espiritual que está em desequilíbrio. Jesus Cristo nunca teve uma doença, porque o espírito dele era puro. Então, o espírito dele não tinha mazela nenhuma, é um espírito puro. Então, qualquer agente infeccioso, qualquer coisa que pudesse deixar o corpo dele doente, às vistas das viciações espirituais, isso não acontecia. Mas nós não, né, gente? Eu já falei, a gente é endividado, a gente tem falhas. Então, a gente vai ficar doente porque o nosso espírito, ele é doente devido às nossas faltas. E o pensamento fixo, em algumas situações, podem nos gerar muitas doenças. E tem um exemplo aqui, bem interessante, está no livro Missionários da Luz, né? Como eu disse, André Luiz já dizia, através de Chico, dos seus livros, que o pensamento causa doenças. Tem um exemplo que eu achei assim espetacular. Eles vieram em comissão, né, um grupo de espíritos à noite, para prestar socorro para as pessoas, porque isso acontece. Nós somos muito socorridos e a gente nem imagina. E uma mãe chegou para o chefe lá da expedição, que era o mentor do André Luiz. André Luiz, para quem não sabe, ele foi um médico enquanto encarnado. E falou assim: Alexandre, era o nome do mentor, eu preciso muito da sua ajuda. Meu filho está para desencarnar devido aos tipos de pensamento que ele vem alimentando e ele não pode desencarnar agora. Ele precisa resolver alguns problemas. E ele está acelerando o processo devido a preocupações desnecessárias. Aí o Alexandre, na hora, foram lá para casa do senhor, que eu não me lembro o nome. Chegou lá, ele estava com um coágulo e ele teria um derrame cerebral. Aí o Alexandre falou: se nós demorássemos mais alguns minutos, não teria mais o que se fazer. Teria estabelecido o derrame e ele ia desencarnar. Aí na hora o mentor Alexandre fechou os olhos, veio já um grupo de espíritos e trouxe uma pessoa encarnada que estava dormindo em desdobramento para fornecer energia para que aquele coágulo fosse desfeito e ele não desencarnasse, porque ele precisava resolver alguns problemas ainda. E o Alexandre, ele deixa muito claro, aquela pessoa, ele estava com o sistema cardiovascular dele todo prejudicado. E não era pela alimentação, pela má alimentação. Era pelos tipos de pensamento que ele nutria. Embora fosse uma pessoa boa, ele tinha preocupações desnecessárias, uma irritabilidade desnecessária, e aquilo foi prejudicando o sistema cardiovascular dele. Então ele ia desencarnar, porque Alexandre deixou claro que ele ia desencarnar, mas ele conseguiu dar uma moratória de 5 meses, que era o tempo suficiente para ele conseguir resolver os problemas. Mas ele ia desencarnar porque o modo que ele levou a vida dele durante toda a existência acabou com o sistema cardiovascular dele. Então já não tinha mais o que se fazer. Então ele deu uma moratória, eles deram uma moratória ali de 5 meses, que é porque ele precisava resolver alguns problemas, mas não tinha como reverter. Por quê? Foi o próprio livre-arbítrio dele. Então, hoje, alguns pesquisadores
da área de câncer, né, já especulam que determinados tipos de câncer têm origem em mágoas, né, e muitas vezes eu me deparo com as pessoas e algumas pessoas falam isso de forma orgulhosa. Eu não perdoo. Mas tem um orgulho na fala em falar que não perdoa, e eu olho aquilo e eu sinto pena. Eu sinto pena. Porque muitas vezes a gente fala que não vai perdoar as pessoas como uma espécie de vingança para o outro. Às vezes o outro não está nem aí pelo que fez, ele nem lembra o que fez para você. O fato de você não perdoar ele não está atingindo em nada, porque às vezes o que ele fez foi um deslize, que todo mundo às vezes acontece, e ele já se reequilibrou, ele está caminhando, a vida dele está prosperando, e você está lá, igual um fantasma arrastando corrente. Eu não perdoo, e ele nem lembra o que ele fez. Aí você está lá, viciando teu corpo naquela mágoa, vai dormir pensando nisso, vai acordar, acorda pensando nisso, se conecta com tipos de espírito que carregam esse tipo de coisa, daqui a pouco está você doente aí já não tem mais o que fazer. Tem um outro caso, que tem um palestrante que eu também gosto muito dele, ele é especialista na área de câncer, e ele contou um caso assim, que ele falou que chocou ele. Uma vez ele estava dando uma palestra, né? E ele já tem pós-doutorado nessa área de câncer, tudo, então ele é referência. E chegou um senhor, junto com uma mulher, junto com o filho, e falou assim: olha, você é a minha última esperança. Porque minha esposa, ela fala que tem câncer, mas eu já levei, a gente já investigou ela de cima e embaixo, ela não tem câncer, mas ela fala que tem. Tá, e ele foi lá, lançou mão de todo o conhecimento dele, e a mulher não tinha câncer. Mas ele já com o conhecimento espiritual que ele tinha, ele falou: olha, ela não tem câncer, mas você precisa descobrir o que está afetando ela de modo, porque a impressão que eu tenho é que ela quer ter um câncer. Como uma forma de punição, vocês precisam investigar isso. Porque eu não dou muito tempo, ela vai desenvolver um câncer. Passou-se uns 2 anos, ele voltou a palestrar naquela cidade, e ele olha, ele reconheceu o homem e o filho, mas a mulher não estava junto. E ele chegou, aí depois no fim da palestra: oi doutor, tudo bem? Quanto tempo? Eu tô lembrando de você, não sei o quê. E a sua esposa? Ela faleceu. Ela faleceu? Faleceu do quê? De câncer. Aí ele falou: doutor, lembra que você falou que era pra gente tentar? A gente tentou, mas ela não se abria. E não sei se foi 6, não sei quantos meses depois, ela apresentou o câncer. Aí ela foi falar por que ela queria ter um câncer. Quando ela era nova, ela era de uma família muito humilde, um pai muito rígido, e ela, uma pessoa enganou ela, como, né, acontecia muito antigamente, e ela engravidou. E o pai sempre falava que se alguma das filhas engravidasse, ele ia pôr pra fora, e ela, num momento de desespero, então ela é a menos culpada da história, né? Porque o rapaz fugiu no mundo e ela, no momento de desespero, com medo de ser abandonada, ela abortou a criança. Aí passou-se um tempo, ela conheceu esse marido dela, que era uma pessoa muito rica, de muito dinheiro, e ela usufruía de uma vida muito boa. E esse homem tratava ela muito bem. Aí, desde que ela teve o primeiro filho dela, assim, que ela teve o filho dela depois que ela casou, bateu um peso na consciência dela. Porque daí ela pensava: olha a vida que eu tenho um marido que faz de tudo pra mim, que me dá o bom do melhor, meu filho nasceu perfeito, eu não mereço isso. Porque olha o que eu fiz no passado. E quando, na verdade, ela era menos culpada, né? Porque é meio que até a situação, né, num momento de desespero, e ela começou a se culpar. E quando ela desenvolveu o câncer, quando ela viu que ela estava com câncer, os filhos relataram, o filho e o marido relatou para esse palestrante, que parece que ela descansou, assim. Aquilo para qualquer pessoa seria uma coisa muito tormentosa, mas vocês imaginam o tamanho da culpa que essa mulher carregava e o tanto que ela
não fez, o tanto que ela não plasmou isso nela, até o ponto de desenvolver. Então, o nosso pensamento, ele tem poder, não é ilimitado. Porque nossa alma não tem poder ilimitado, mas ele exerce muita influência em nossa vida, seja no campo celular, seja no campo energético, que daí vai definir as sintonias que a gente tem, e isso vai dizer como a gente vai viver a nossa vida e como a gente vai desencarnar. E para finalizar, aí vocês falam assim, nossa Juliana, mas você só falou, e assim, tem alguma coisa aí para ajudar a gente? Como que a gente pode mudar? Um exemplo eu já dei, né? Que foi aquele exemplo da mulher, sei lá, o exemplo fictício que eu dei, que a pessoa foi tentar buscar fazer o bem para tentar mudar ali. E é isso. A primeira coisa, gente, é buscar ajudar os outros. Né? É claro que cada um dentro das suas possibilidades, eu não tenho dinheiro, mas você tem a boca, você tem a palavra. Então você pode escolher o que você vai falar para as pessoas. Às vezes no momento de dor e desespero, a pessoa ela não quer ser julgada. Não precisa de ninguém apontando o dedo para ela. Muitas vezes ela sabe muito bem o que ela fez. Ela precisa de uma palavra de conforto. Depois que a tempestade passar, você vai lá e conversa e aconselha. Então vê o que sai da nossa boca. Né? O que a gente faz para ajudar os outros. Não precisa ser dinheiro. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas tem palavra. Se tem dinheiro, olha a necessidade, vê o que pode ser feito. Né? Interceda por alguém. Então a primeira coisa é isso, fazer o bem. Outra coisa. Eu quero deixar de ter determinada atitude na minha vida que eu sei que está me fazendo mal. Se você quer mudar determinada atitude que vem do pensamento, né? Que você vai ter atitude, por que isso vem do pensamento? Olhar as questões do círculo de amizade. Porque muitas vezes o círculo de amizade que nós temos tem um padrão de atitude. Então, se eu quero mudar isso, se eu não quero mais permanecer nisso, não é romper, não quero mais falar com você, não precisa disso. A gente não está aqui para julgar e falar que é melhor do que ninguém, não. A gente pode manter contato, mas a gente precisa levar para outro rumo. E uma outra coisa bem interessante, eu comecei a acompanhar um médico no Instagram. Ele foi médico cirurgião por muito tempo, e daí ele, dentro da carreira de médico, ele ao longo dos anos foi observando alguma coisa e quis mudar de rota. Ele começou a trabalhar com uma linha assim, que traz algumas coisas naturais, enfim, eu gosto de ouvir, de ler o que ele tem lá. E sempre ele falando que para depressão, ansiedade, a luz solar e não sei o que, e ele sempre falando dessa tal dessa luz solar. E eu lá, com meus negócios de ansiedade, eu falei, vou tomar um sol aí todo dia de manhã, uns 10 minutinhos, tomar nas costas, né? Não vou tomar no rosto, que é para não enrugar. Vou tomar um solzinho nas costas e vou ver se esse negócio funciona mesmo. Aí sempre que possível, não é todos os dias que eu consigo, eu levanto cedo, vou lá fora, coloco minha cadeira, sento de costas, tomo 10 minutos mais, aquele solzinho da manhã, tá, gente? Não é o sol da tarde, aquele sol de 3 horas da tarde, não, aquele bem cedinho. Tomo um solzinho da manhã, ali eu gosto dos meus bichos, meus bichos já vêm tudo em cima de mim, aí ali eu já vou me conectando com Deus, vou orando. Gente, depois que eu comecei a fazer isso, eu falei, gente, não é que o negócio é bom? Tô gostando disso daí, só que eu não entendia. Falei, gente, mas o que tem nessa energia do sol que faz isso? E estudando para a palestra, eu me deparei com um livro de André Luiz, que eu inclusive já li, mas eu não lembrava disso, e acho que quando eu li eu nem prestei atenção, que é Obreiros da Vida Eterna, que fala do poder da energia solar. E ele fala que a energia solar, a luz do sol, ela consegue dissipar a maioria das criações mentais negativas. E o que seriam essas criações mentais negativas? Quando a nossa alma pensa, que ela transmite para o cérebro, no mundo espiritual se formam quadros daquilo que a gente está pensando. Os espíritos conseguem ver até como se fosse um televisor, não é um televisor, mas formam-se imagens.
Então, se eu tenho pensamentos deletérios, coisas negativas, a energia solar, ela consegue dissipar isso daí, boa parte disso. Aí eu falei, nossa, então por isso, né, que nesses processos de ansiedade, essas coisas que a gente até entra sozinho neles, a gente entra, mas sair é muito difícil, porque a gente começa a estabelecer conexões também com determinados tipos de espíritos. Então, aí eu entendi, eu falei assim, nossa, então tem sentido essa questão da energia do Sol. Eu vi que tinha resolvido, né, mas eu não entendia muito bem. Então isso me mostrou como a gente sabe pouco do mundo, né? Às vezes a gente acha que sabe muita coisa e, se a gente for analisar, qualquer pessoa da área psicológica sabe que em países em países onde a incidência solar é muito pequena, principalmente em países europeus, o índice de suicídio é muito alto. E daí os pesquisadores sabem que tem essa relação, mas eles não entendem ao certo, né? Mas por quê? O que a energia do Sol faz? Né? É isso, ela dissipa essas criações mentais positivas. Então, se possível, de manhã, 7 e pouquinho da manhã, toma uns 10 minutinhos de sol nas costas, não no rosto, para não queimar o rosto, né? Que a gente sabe que causa envelhecimento precoce, toma ali nas costas, já dá aquela energizada. E por último, que está no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que ele fala que quando a gente quer mudar a rota, nós precisamos de vontade. Então, se eu quero mudar de vida, eu preciso mudar o que eu penso. E para isso, eu preciso ter vontade. Porque a vontade vai me trazer a disciplina e o hábito. Só a disciplina e o hábito sem a vontade, chega uma hora que vai. Então, eu preciso ter vontade para mudar. Vontade para evoluir. Então, isso vai definir o que eu penso. Porque não é porque meu espírito está viciado em determinadas coisas que eu não possa mudar isso. Talvez eu não consiga corrigir tudo nessa existência. Talvez não, é bem provável que não. Mas alguma coisa eu mudando já é uma evolução, a gente está aqui para isso. Então, é a vontade da mudança. Eu espero ter contribuído. Gostaria de agradecer a presença de todos. E quem se sentir à vontade, feche os olhos. Vamos orar comigo. Amado Mestre Jesus, é com grande alegria e contentamento que finalizamos mais um estudo aqui sobre a nossa santa doutrina. Eu quero pedir pela vida de cada um que aqui esteja, que veio aqui hoje, que Jesus abençoe os seus caminhos, que eles tenham entendimento daquilo que precisam para as suas próprias vidas. Somos seres únicos, somos seres particulares. Aquilo que define a minha vida não vai definir a vida do outro. Nós temos necessidades individuais, somos seres eternos e cada um aqui tem sua missão. Somos seres amados, somos importantes sim, somos criados por Ti, que sempre nos vela e sempre nos auxilia. Abençoe a vida de todos, que Jesus nos acompanhe, que tenhamos uma noite de sono, de muito refazimento e tranquilidade e com muita força para evoluir e enfrentar a vida. Que assim seja.